Está começando mais um Comentando no QG. Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo. E no episódio de hoje eu vou falar de uma mistura inusitada e como tá na descrição. E tá na thumb, vocês já viram. Hoje eu vou falar o que acontece quando você junta Kazuki Takahashi com Marvel. Sim, vamos falar da obra aí que, se não me falha a memória, é a última obra de Kazuki Takahashi antes da fatídica morte dele, que foi uma parceria feita entre a Shueisha e a Marvel, que gerou diversas obras e algumas delas começaram a sair no Brasil. Saiu já Deadpool Samurai, saiu uma de Marvel Zumbis, e essa foi a obra que saiu agora no final do ano pela Panini, que é Conversão Secreta. Cara, eu vou falar dessa obra pelo simples fato de que, primeiro, cabe um disclaimer, que eu vou falar dessa obra porque quando eu, na minha ingenuidade e empolgação, fui à banca para comprar, né, esse mangá, porque esse realmente eu queria, eu fiquei muito impressionado realmente pelo preço, porque o preço, ele... Já vou falar o preço de capa, vou falar o que me indignou, então vamos lá. Eu fiquei muito chocado pelo preço, porque esse mangá ele tá saindo pelo valor de R$ 34,90, sendo que é uma obra de 112 páginas. Então, no momento que eu fui na banca, cheguei, eu falei, mano... E eu olhei, é uma obra bem fina, eu fiquei, mano... Tá caro. Só que eu não sabia a surpresa que me reservava quando eu abri a edição, porque a edição ela é 100% a cores. Então, justifica-se o preço, tá? Esse ponto eu já vou deixar bem claro. Se com relação a você que está em dúvida às vezes de pegar por conta de qualidade técnica, justifica o preço porque ele é 100% colorido, então é o papel de quadrinho e tal, então entra dentro dos preços de certa forma dos quadrinhos. Mas fugindo desse primeiro ponto, que eu acho que era um ponto que vale mencionar por questão técnica, porque eu vou falar aqui da obra e já adianto que vou falar bem, e às vezes você vai falar, pô, Paulo, mas o preço não justifica porque ele é 100% a cores, e é muito legal o jeito que o Takahashi trabalha cores, e eu gosto dessa estética dele. Mas qual que é a história de Conversão Secreta? Para você que não conhece. A história de Conversão Secreta é o Tony Stark indo ao Japão para conhecer um novo game que tá lá no momento, ir numa feira de jogos, a convite de uma menina que é amiga do Peter Parker. E nisso a gente descobre que a menina chamou o Tony pra ir a essa convenção de jogos, porque o pai dela tá estranho, e isso leva a um rolê que envolve cartas, invasão alienígena, Homem-Aranha e Homem de Ferro com muita trocação de soco. Para resumir é isso, porque mais que isso é spoiler. Mas vamos falar agora de uma forma mais geral sobre o que eu achei da obra. Tá. A primeira coisa que eu tenho que dizer, como eu disse, é que a arte ela é linda, porque é o Kazuki Takahashi no seu auge. Paulo, qual que é o auge? O auge é esse. E se você quiser uma outra referência, são as capas de Kanzenban de Yu-Gi-Oh! Aquilo é literalmente o auge da arte do Kazuki Takahashi. É muito bonito a questão de cores. O Kazuki Takahashi ele tem uma noção muito boa pra cor. Então fica muito legal quando você pega um mangá 100% colorido, feito por ele, num formato ocidental, porque também o mangá tem, o Conversão Secreta, ele tem essa questão, ele é 100% ocidental, ele não é leitura oriental. E isso é muito interessante. Além disso, o Homem-Aranha, assim como o Tony Stark desse mangá, eles se enquadram muito mais no que a gente viu no MCU do que o que a gente conhece no quadrinho. Então, assim, pra você que já é mais fã ali, mas é mais MCU, não quer alguma coisa muito... eu não quero ler nada de quadrinho, eu não gosto tanto, eu gosto, mas não quero ficar lendo... Esse é volume único, é mais linkado mesmo com o MCU, tanto que tem lá o Peter chamando ele de Sr. Stark, tem todas as questões ali que se percebe. Os próprios designs mesmo dos personagens, eles lembram um pouco mais dos personagens do próprio MCU, então isso é bem interessante. Mas com relação ao enredo em si, é muito interessante a forma como a história é simples, ela é pura bobajada, tá? Eu tô usando muito esse termo bobajada, mas ele é pura bobajada, é tipo entretenimento puro. É um entretenimento puro, é o que japonês faz com o herói da melhor maneira possível, da forma mais positiva, e isso é muito bom. Eu preciso frisar esse detalhe, porque assim, é muito interessante como o trabalho é feito, como os nossos personagens lutam, né, contra esse inimigo que usa cartas, e cara, é muito divinamente bom o quanto isso se leva a sério. E você percebe que não é tão sério, é um absurdo de super-herói elevado à quinta potência quando você põe um takahashismo
envolvendo uma invasão alienígena que tá nas cartinhas, e as cartinhas são utilizadas para derrotar o Homem de Ferro e o Homem-Aranha. Então isso é bem interessante. Assim como as cenas de ação são muito bem feitas, porque o Takahashi, ele tem esse feeling. Ele tem esse timing muito bom para cenas de ação, para cenas que são bem trabalhadas. Cenas de salvamento, inclusive, ele se diverte muito. Você percebe isso muito ao longo das 112 páginas, que ele tá se divertindo muito, podendo pegar dois heróis que, como ele fala nas mensagens que tem pós a história, tem uma mensagem quando ele começa a escrever e tem uma mensagem na Comic Con japonesa. E são duas mensagens que você percebe claramente que ele gosta muito desses personagens, que ele quer realmente criar uma história muito legal. Então, quando você percebe que ele tá se divertindo bastante, mano, não tem como você não achar incrível. Você não achar extremamente divertido e, acima de tudo, não olhar e falar, putz, isso é uma obra que realmente vale o tempinho ali que eu gastei, vai, que seja 30 minutos, que você gastou pra ler tudo, ou até um pouco menos, mas vale a pena. É uma jornada que ela é bem divertida e é autocontida, então isso torna a narrativa ainda mais interessante. É óbvio que sim, eu não acho que é muito positivo essa questão, porque 112 páginas numa história tão autocontida, com uma ideia que é bem ampla, ela acaba se tornando meio acelerada em diversos pontos. A luta final, ela vem muito rápido. E óbvio que a trama é simples justamente para se justificar que ela seja mais rápida. Só que você sente que podia talvez ter sido explorado um pouco melhor, que podia ter trabalhado, não ter já logo no começo mostrado que o vilão é tão vilanesco e tal. Dava pra ter mostrado que ele era um pouco bonzinho e depois trabalhar um pouco melhor. Mas é aquilo, é o Takahashi. O Takahashi gosta de fazer algo edgy, quando ele vai fazer algo mal, é mal mesmo, e é isso. Então, assim, é uma história bem interessante, é uma história que flui bem, né, apesar desse ponto pra mim, e isso é bem legal, pra dizer o mínimo. Conversão Secreta, ela é uma obra legal, ela é uma obra que é muito eficiente na forma como ela vai se contando, ela é uma obra eficiente na forma como artisticamente é narrada, e assim, é uma obra que pra fã de Takahashi, fã de Marvel, é uma obra boa. É uma obra que, tipo assim, você vai ler, você vai terminar e vai falar, mano, isso é muito maravilhoso. Isso é muito bom. E eu não tô dizendo nesse sentido de, nossa, vai ser o UOL concurso das minhas listas, vai ser o top 1. Não, mas, mano, para entretenimento, maravilhoso. Você vai olhar e vai falar, meu, acertei na minha escolha. É óbvio que, como eu disse, talvez o preço em si se afaste um pouco, mas se justifica quando você sabe que é 100% a coisa, etc. Contudo, você não é obrigado a, tipo, olhar preço cheio. Às vezes você pode ir pra alguma promoção pra pegar, mas é um título que eu realmente acho legal vocês darem uma olhada, darem aquela conferida, porque eu garanto que vocês vão se divertir muito, em especial quando vocês verem essa junção de Takahashismos malucos com a maluquice que só japonês sabe pensar com heróis americanos. Então fica a minha dica mestre aí de Natal pra vocês, né? Leiam esse quadrinho, se vocês puderem pedir de presente, peçam, mas fica a dica. Certo? E agora para os recadinhos de sempre da paróquia, o primeiro deles é não deixe de indicar o podcast para um amiguinho. É um favor que eu tô pedindo, especialmente essa semana que a gente tá tendo muito episódio. Se tudo correu da maneira que acredito que correu, vocês tiveram 2 episódios na terça, vocês tiveram vários episódios, então não deixem de indicar o podcast para os amiguinhos. Não deixe, se você estiver vendo pelo Spotify, de avaliar, me faz esse favorzão aí que ajuda bastante. Indicando para amigos e avaliando ajuda muito. Porque ajuda a mostrar que o podcast está tendo uma relevância, que ele está crescendo e ajuda até mesmo aos próprios agregadores a verem esse aumento. Isso é muito legal porque também pode se tornar futuras oportunidades, talvez o podcast crescer cada vez mais. Tá, mas assim, não deixem de deixar aí seu comentário também. O comentário vocês podem ir lá nas minhas redes sociais que estão aqui embaixo, lá que você preferir pra deixar. Não, tá legal, Paulo, acho que poderia ser mais assim, mais assado. À medida do que for nos comentários, né, críticas construtivas, comentários, etc. Tudo isso a gente vai agregando para tornar o podcast cada vez melhor para vocês. Além disso, também lembrando vocês que estamos nos principais agregadores: Spotify, Deezer Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music. Então estamos em todos esses agregadores, o que ajuda bastante você a encontrar comentando onde você achar melhor.
Sempre lembrando, o Comentando ele é um podcast semanal com os mais diversos assuntos. Essa semana mesmo focamos bastante em mangás, né? Tivemos Frieren na terça, estamos tendo aí nessa quinta esse mangá, que é um mangá, um quadrinhar, né? Um mangá Marvel. E na próxima semana temos algumas surpresas também para fechar o ano. Se vamos ter episódio sábado? Talvez, eu não vou contar ainda. Mas assim, não deixem de ficar de olho aí no que está vindo, porque eu garanto que vocês não vão se arrepender. E por hora é isso. Caso eu não apareça novamente, que eu espero aparecer, caso eu não apareça novamente até a próxima semana, fiquem todos bem, aproveitem bem o Natal com as famílias de vocês. E por hora é isso, um abraço e nós fomos!